Quantas vezes na vida eu já deixei de fazer as coisas por causa da narrativa? Eu acredito que você também. Algumas vezes, nós contamos para nós uma história a respeito de nós mesmos. E por vezes, nós contamos uma história muito ruim e por isso nós não progredimos. Outras vezes, nós contamos uma história muito boa a respeito de nós mesmos e por isso nós também não progredimos. Pensa o seguinte: a gente tenta fazer um projeto uma vez, tenta fazer um projeto uma segunda vez e o projeto não dá certo. Até aí são somente fatos, acontecimentos. E a pessoa poderia tentar de novo, fazer de novo, mas o que atrapalha essa pessoa e o que atrapalha você e eu de fazermos de novo? A narrativa que nós começamos a contar para nós mesmos. Então, nada dá certo para mim. Eu já tentei tantas vezes e não dá certo. É sempre desse jeito, é porque é comigo. Essa narrativa que nós contamos, ela é a pior parte e não o fato que aconteceu contigo. Assim também, muitas vezes, nós começamos a contar algo muito bom sobre nós mesmos e algo que, às vezes, nós nem somos. Então, olha só como eu sou bom. Olha só como eu faço as coisas bem feitas e, às vezes, a gente não faz. E aí você vai contando tudo isso para você mesmo e você não caminha, você não progride. Por quê? Porque se eu fico dizendo que eu trabalho muito bem, que eu sou excelente no meu trabalho, eu não vejo mais pontos de melhora. Então, hoje nesse vídeo nós vamos falar a respeito disso. Mais uma vez, como você já sabe, estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao vídeo. Bom, já falei com vocês a respeito dessa voz que existe dentro de nós. Muitas vezes essa voz mente para nós, conta coisas que nós não somos, fala de coisas que nós não fazemos e nós simplesmente aceitamos. Então, qual que é o remédio para essa voz que existe dentro de nós? O remédio é agir. Então, não importa o que essa voz esteja dizendo, porque é uma voz, muitas vezes, da vaidade, de querer achar que nós somos o que nós não somos, ou até mesmo quando nós nos colocamos lá embaixo, no fundo existe um desejo de que alguém nos coloque para cima. Então a pessoa chega para uma pessoa e diz: olha, nada dá certo na minha vida, é sempre a mesma coisa, tudo é assim. No fundo, essa pessoa espera que a outra pessoa encontre nela e veja nela coisas que ela não está vendo. Então, o remédio que eu vejo na minha vida e que eu faço é agir. Então, vamos supor, no meu trabalho, eu tentei fazer um projeto uma vez, duas vezes, estou vendo que esse projeto não dá certo daquele modo. O que é que eu preciso fazer? Criar um novo plano e tentar de novo. Sem a vozinha na minha cabeça que vai dar tudo certo ou que vai dar tudo errado. Só faz e deixa a vida te entregar o resultado. Deixa Deus te entregar o resultado. Então só faz aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, a pessoa quer começar a dar aulas de alfabetização. Não sabe como fazer. Já tentou por um caminho, não deu certo. Faz um plano para tentar de novo. Então, eu vou organizar slides aqui no meu computador. Eu vou fazer um card dizendo que eu dou aula online e vou digitar a mensagem ali. Oi, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, estou dando aula de alfabetização. Digitou essa mensagem? Ação prática. Fiz a mensagem, fiz o card, outra ação prática, vou enviar para 20 pessoas, vou enviar para 30 pessoas, vou enviar nesse grupo, vou enviar naquele grupo, vou enviar para aquela mãe. Ações práticas. Porque você sai do seu pensamento, sai das suas ideias, sai dessa vozinha que está conversando aí na sua cabeça e você vai para a ação. E, na verdade, a nossa vida prática é no mundo, é agindo, é fazendo as coisas. É claro que nós precisamos entrar em nós mesmos, e eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então, quando a gente estuda, quando a gente reza, nós estamos entrando em nós mesmos. Só que entrar dentro de si para rezar, entrar dentro de si para estudar, e eu sei que é redundante falar entrar dentro, mas é um vocabulário que ajuda a compreender o que eu quero dizer. Então, quando você está dentro de você mesmo rezando, quando você está dentro de você mesmo estudando, esse entrar em si é diferente. Por quê?
Porque a vozinha da sua cabeça é algo dentro de você, mas é só besteira, é só fantasia, é coisa que não existe. Quando você reza, você está ali interiormente rezando, mas os seus olhos não estão fixos em você. Quando você está estudando, você está ali estudando, tal, mas você não está fixo em você. Os seus olhos não estão fixados em você, e isso que é o importante. Porque eu noto na minha vida, quando eu olho demais para mim mesma, minha vida começa a dar errado. É uma coisa incrível. Eu estou assim, olhando para outras coisas, olhando mais para Deus, olhando mais para as necessidades das pessoas, vendo o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, minha vida está uma maravilha. A partir do momento que eu volto os meus olhos para mim e fico olhando muito os meus defeitos, muito as minhas qualidades, eu fico voltada muito para mim, eu noto que a minha vida desanda. Se você tem essa experiência, conta pra mim aqui nos comentários. Então, ao invés de ficar pensando, haja, faça o que precisa fazer. Faça aquilo que você tem necessidade de fazer. Então, ao invés de ficar pensando, nada dá certo pra mim, eu não passei nesse concurso, eu não isso, eu não aquilo. Plano prático, o que é que precisa fazer para passar em um concurso? Estudar. Se é o seu sonho, se você quer fazer, estude. Não fica pensando, quando eu passar vai ser assim. Não, você não passou, você nem fez a prova, só estuda. Faz uma coisa prática, assim, direta ao ponto. Ao invés de ficar pensando, ai meu Deus, eu ainda não sou santo, eu sou santo, eu não sou santo, essa discussão que a gente fica. Será que eu sou bom, será que eu não sou? Vai rezar. Então, coisa prática, vai rezar. Só sai dessa voz, sai dessa conversa besta que não vai te levar a lugar nenhum. Só vai. Age. Faz o que precisa ser feito. Depois disso, segunda dica, continue fazendo. Por quê? Porque ao longo do caminho vai vir a tentação. Então, você, por exemplo, começou a gravar vídeos. Você vai ficar olhando para os seus vídeos às vezes e, será que está bom o suficiente? Será que eu deveria continuar? Não importa, continua fazendo. Eu tenho uma regra na minha vida que é assim. Quando eu estou fazendo uma coisa e eu fico em dúvida se eu devo ou não fazer aquela coisa, eu olho assim e penso, cara, primeiro de tudo, isso é um pecado? Sendo bem direto ao ponto, isso é um pecado? Não. Supondo que não. Depois disso, eu olho e penso assim, isso daqui me leva a ser quem eu quero ser? Se a resposta é sim, eu continuo. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre isso, de saber quem você quer ser. Eu não sei qual é o número do vídeo, acho que vai ser o próximo, mas vou olhar aqui. Então, sempre olha isso. Continua fazendo. Mesmo que venha aquele desânimo, mesmo que venha aquilo de não serve, não presta, continua fazendo. Então, coloca as coisas na tua vida e continua, apesar dos teus sentimentos. Porque os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. Às vezes a gente está indo pelo caminho certo e o nosso sentimento parece que é louco assim, fica, não filho, você está indo pelo caminho errado, não é aí, tá doendo. É uma coisa assim louca mesmo. Então, continua fazendo apesar dos teus sentimentos. Coloca assim para você, independente de eu estar feliz, triste, irritado, eu vou continuar fazendo isso. Eu vou perseverar nesse caminho. Na minha opinião, uma das coisas que mais me ensinou isso foi a oração. Porque você começa a rezar e não é todos os dias que você está com o mesmo humor. Um dia você está assim, ai meu Deus, que maravilha, que coisa linda, os prados, tal. Outro dia você está um negócio assim meio seco, sem querer fazer aquilo, mas mesmo assim você continua. E quando você continua, você nota que Deus continuou sempre ali, e é você que vai mudando, é você que vai se transformando às vezes, mudando de humor, mas o que importa é continuar ali com Ele. Então, na vida real, nas outras coisas que você vai fazer para além da oração, e a oração também é vida real, na verdade é a parte mais importante da nossa vida real, mas tenta olhar para as coisas assim. Então, eu vou continuar fazendo independente dos meus sentimentos. E terceiro ponto, é tudo muito parecido. Não pare pelo caminho. Então, tente se lembrar disso. O principal não é a primeira pedra que você coloca.
o principal não é a primeira coisa que você faz. O principal não é dizer, fulano, eu comecei tal projeto. O mais importante é colocar a última pedra do projeto. É claro que para colocar a última pedra, você precisa começar. Mas só começar uma coisa não nos faz bons. Eu fico imaginando se a Madre Teresa só tivesse começado as Irmãs da Caridade, não teria dado em nada, ela não teria feito nada. Teria só começado e provavelmente as pessoas se lembrariam dela como aquela irmã que começou algo e não conseguiu concluir. Se São José Maria Escrivá tivesse somente começado a Opus Dei, seria uma visão assim, olha, ele começou e não conseguiu concluir. E muitas vezes na nossa vida, na minha vida e na sua, nós começamos várias coisas muito empolgados e depois nós não terminamos e fica sempre aquela sensação dentro de nós, eu comecei e não consegui fazer. Então, continue firme. Se for um processo para a vida toda, como o estudo, como a oração, não pare. Até o dia que você morrer, você precisa fazer essas coisas. Se for um projeto, busque colocar a última pedra desse projeto. Então, eu preciso concluir meu projeto sobre isso. Eu preciso concluir o meu projeto sobre aquilo. Coloque como uma meta, prometa para você e não deixe essa voz da sua cabeça, que muitas vezes te engana, te atrapalhar. Pois bem, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!